Diego Amorim segue conosco aqui para mais um Conexão Brasília. Bom, Diego, a gente teve uma entrevista do pastor Silas Malafaia. Bafão. Exato. E na qual, foi a Mônica Bergamo, né? Inclusive da Folha. Sim. Na qual ele disse que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, foi omisso na campanha pela reeleição do Ricardo Nunes. Como é que você interpreta isso aí, Diego? Essa entrevista repercutiu bastante ontem, Nonato, no mundo político, sobretudo aqui em Brasília, em São Paulo também. O pastor Silas Malafaia já apoiou vários governos, mas acabou se aproximando muito do governo de Jair Bolsonaro, o governo anterior, e daquele jeito visceral dele. Não consigo ver o Malafaia de outro jeito, ele está sempre parecendo que está brigando muito com as pessoas, né? É muita víscera ali, é muita, às vezes até uma coisa virulenta mesmo, raivosa, e ele deu essa entrevista para a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, criticando o ex-presidente. Chamou Bolsonaro de covarde, de omisso, e ao estilo "que show da Xuxa é esse?", ele mandou um "que porcaria de líder é esse?". Palavras do Silas Malafaia em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O pano de fundo é justamente essa questão do fato de Jair Bolsonaro pertencer ao PL, partido que está coligado com o MDB de Ricardo Nunes, que disputa a reeleição da Prefeitura de São Paulo e vai disputar o segundo turno com Guilherme Boulos do PSOL. Só que durante o primeiro turno, a interpretação que o Silas Malafaia faz, e para quem acompanhou a campanha, o Silas Malafaia está correto nessa sua interpretação, Bolsonaro mandou os sinais trocados, ele ficou ali entre o Pablo Marçal e Ricardo Nunes, aí criticava o Marçal, depois flertava com o Marçal, depois piscava para o Ricardo Nunes, mas não se envolvia muito. O Bolsonaro ficou ali esperando para ver o que o eleitorado dele em São Paulo, na capital paulista, ia fazer, basicamente para não ficar mal com ninguém, nem com um lado nem com o outro. E aí ficou ali meio que esperando para ver o que ia acontecer. Isso na política, Nonato, Michele, na vida como um todo, né? Pessoas que não demonstram estar ao seu lado, ser parceiro, ser companheiro e não demonstrar confiança, isso é ruim em qualquer lugar. Mas na política, isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado gravíssimo. Você me apoia ou você não me apoia? Você está comigo ou você não está comigo? Você é homem de palavra ou você não é homem de palavra? Você é confiável ou não é confiável? Porque agora, no segundo turno, e essa é a avaliação que se faz hoje ali no entorno do Ricardo Nunes, agora é fácil o Bolsonaro querer vir dizer que apoiou o Ricardo Nunes. Agora, antes, é aquela história, antes você apostou em mim quando eu estava em baixa, né, para usar uma linguagem do mercado financeiro. Você apostou em mim quando eu não valia nada ainda, né, quando eu estava ainda ali com chance, inclusive, de sequer ficar fora, de sequer não passar para o segundo turno, que era o caso do Ricardo Nunes, terminou em primeiro, mas numa eleição que foi a mais apertada da história de São Paulo desde a redemocratização, né? Então, o contexto é essa posição de Bolsonaro na campanha do Ricardo Nunes, muito dúbia essa postura, que acabou irritando aí o Silas Malafaia, e é interessante, não posso deixar de comentar, que pastores viraram atores políticos no Brasil nos últimos anos, né? O Silas Malafaia não tem cargo político algum, inclusive deu uma entrevista dizendo que não vai se candidatar a nada. Agora, tem lugar de fala, como dizem, né? Ele tem espaço para falar. O Silas Malafaia, o que ele diz vira também agora notícia. Por quê? Porque o mundo evangélico ganhou uma força muito grande, mais do que antes, nos últimos anos, dentro da política, e muitos políticos acabam virando reféns desses caras, reféns dessas lideranças, que chegam nas suas igrejas com milhares, milhões de fiéis e dizem: votem no fulano. Evangélico vota em evangélico. Então, o político acaba ali ficando refém dessas lideranças religiosas. Eu até conto uma curiosidade que é interessante: se você, ouvinte, pegar a lista de parlamentares que compõem a chamada bancada evangélica no Congresso Nacional, lá tem um monte de gente que nem evangélico é. Deputados e senadores que nunca pisaram na igreja, não professam nenhuma fé cristã, muitas vezes, mas querem fazer parte da bancada evangélica, justamente por essa força política que o segmento se tornou. Agora, para concluir, Michele Nonato, o pano de fundo disso tudo, mais do que a chateação do Malafaia com o Bolsonaro, é o fato de a direita brasileira ainda estar zonza desde o último domingo, quando foi divulgado o primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil,
porque eles estão tentando entender o que aconteceu com a direita. Eles não sabem se eles comemoram ou se eles se preocupam, porque a direita avançou, como era esperado, mas os resultados das urnas mostraram que em muitas localidades do Brasil, a direita não precisa mais de Jair Messias Bolsonaro. A direita ficou maior, virou um movimento político agora de verdade, como esquerda, como centro, como direita, saiu daquela coisa personificada na pessoa do ex-presidente, e aí isso está dando ruim, porque agora as pessoas não sabem, mas quem é o líder? Se não é o Bolsonaro, quem é o líder da direita? É o Zema? É o Caiado? É o Tarcísio? Quem é? Então tem uma zonzura, uma tonteria. Só para ilustrar o que você está falando, o Marçal volta e meia falava isso. A direita não tem dono, não é igual à esquerda que tem um dono. E aí, então vai muito em linha com o que você está falando. Exatamente. E se não tem dono, essa frase é bonita na boca do Marçal, mas assim, na política real, Nonato, alguém tem que ser dono, entende? Não existe vácuo de poder na política, alguém tem que ocupar esse espaço. E se não tem dono, tem um monte de gente querendo ocupar esse espaço. Aí vira uma disputa de poder mesmo, vira uma disputa de espaço. Depois disso, o Bolsonaro disse que ama o Malafaia, o Tarcísio, de ontem para hoje, tudo isso de ontem para hoje, ouvinte. O Tarcísio disse que o Bolsonaro é a maior liderança política da direita brasileira. É claro que o Tarcísio de Freitas está gostando disso tudo, mas ele não pode ser visto como um traidor. Tarcísio de Freitas tem como um dos seus principais gurus e mentores políticos Gilberto Kassab, está muito bem orientado. Kassab é o AIS da política brasileira hoje. Então é claro que o Tarcísio não vai festejar isso publicamente. Ele vai ali na maciota esperando chegar a vez dele e o momento dele. Eu lembro a você, ouvinte, que o Bolsonaro está inelegível, que o Lula é candidato à reeleição em 2026, mas que 2030 é logo ali. Então, assim, pode até perdoar o Bolsonaro, o Malafaia, por essas frases duras que o Malafaia deu aí ontem, viu, Michele Nonato? Mas fica a marca sim, fica a cicatriz. Isso não quer dizer que eles vão virar inimigos, adversários. Na política, eu já disse isso aqui várias vezes na coluna Conexão Brasília, isso não existe. Hoje você é amigo, amanhã você é inimigo, depois você é amigo de novo, depois você é amante, depois você casa com um cara de novo, depois você vira o pior cara do mundo e assim vai a política, a banda toca desse jeito. E antes, essas confusões, elas eram muito na surdina. Hoje, essas confusões, essas declarações, essas trocas de farpas estão cada vez mais públicas na política, sobretudo em razão das redes sociais e da vida midiática toda. E para fechar, fazendo uma comparação aqui do Lula e do Bolsonaro, que infelizmente é uma polarização que ainda que tenha arrefecido um pouco nas eleições municipais, persiste no nosso país, a liderança da esquerda hoje no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente. Essa liderança ela é consolidada. Quando Lula estava preso em Curitiba, foi ele que deu o aval, escolheu e assinou, será Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, o candidato lá em 2018, que acabou sendo derrotado no segundo turno pelo Bolsonaro. Mas tudo na esquerda, em relação a lideranças políticas, passa necessariamente e obrigatoriamente pelo crivo do presidente Lula. Tudo se gira em torno dele. Ninguém se vende como sucessor do Lula. Você pode reparar, Michele, Nonato e ouvinte. Por mais que tenha aí um governador, é Camilo Santana, ministro da Educação, é Rui Costa, ministro da Casa Civil, é o próprio João Campos, do PSB, reeleito em Recife, um fenômeno, você não vai ver nenhum deles se movimentando no sentido de se colocar como uma liderança nacional da esquerda, porque existe já essa coisa sobrenatural de que o Lula é o Lula e ninguém toca ali enquanto o Lula não dizer que pode fazer algo diferente. Na direita, não. O Bolsonaro quer que todo mundo esteja em volta dele, em volta da família dele, tudo tem que girar obrigatoriamente em torno da família e dos filhos do Bolsonaro, mas esse movimento se espalhou e ele perdeu o controle e é hoje um movimento muito mais disperso do que na semana passada. Eu digo isso porque as eleições municipais comprovaram isso e a direita brasileira está zonza tentando entender o que vai fazer daqui para frente, viu? Michele, Nonato, eu volto com vocês. A gente vai seguir acompanhando para onde vai, né? Se é que eles vão entender o que vai acontecer daqui para frente. Diego Amorim, obrigada por hoje, Diego. Até amanhã, gente. Até. Valeu.